Vamos estender nossas mãos aqui sobre o nosso irmão. Vamos rezar por ele uma Ave Maria, por tudo o que ele estudou, que o Espírito Santo suscitou no coração dele, e que agora o próprio Espírito se encarrega de ordenar aquilo que interessa e que é necessário a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Bom dia, meus irmãos. Deus reservou esta manhã para que nós juntos pudéssemos refletir um grande tema que é muito caro para nós, comunidade Filho de Sião, sobretudo este ano que estamos vivendo, um ano mariano, um ano sob o manto de Maria. Para quem não me conhece, o meu nome é Paulo, sou comunidade católica Filho de Sião, consagrado de promessas definitivas, 15 anos de consagrado, e hoje Deus me chama para poder partilhar uma grande peculiaridade de Maria Santíssima. Olhando para o ícone de Maria, nós observamos as espadas que penetraram sua alma. A palavra espada, ela tem um sinônimo de guerra, de divisão. Nós vamos meditar hoje duas espadas, as duas dores, a quarta dor e a quinta dor em Maria Santíssima. Qual foi a primeira dor que a Isabela falou ontem? A primeira dor? A primeira dor foi qual? Profecia do Simeão. A segunda, a fugida ao Egito, caminho doloroso, ardiloso, caminho que ela se encontrou com feras, passou por desertos, frio e calor. Terceira dor, a perda e o encontro do menino Jesus. E a quarta dor? A quarta dor é o encontro de Maria com o Filho Jesus carregando a cruz. Dom Orani Tempesta, meditando, escrevendo acerca este encontro da quarta dor de Maria Santíssima, a espada em que Jesus diz para ela que agora a espada vai penetrar mais fundo. Quando os olhares de Maria e de Jesus se cruzam, Dom Orani Tempesta vai dizer que ali é o encontro de dois oceanos de amor que se juntam para derramar misericórdia. Dois oceanos de amor de Jesus e de Maria.
o filme de Mel Gibson, que é um filme muito fidedigno, porque ele se inspirou nas visões de Santa Catarina Emerite. O filme, ele é fidedigno, mas não mostra a realidade total, porque era impossível. Mas segundo as visões de Santa Catarina de Emerite, Maria Santíssima estava no meio da multidão, e ela joga o seu olhar em Jesus, e ela estava acompanhada de João, e João, vendo a tragédia, vendo a atrocidade, vendo o sofrimento, João, ele se julgou: é impossível ela ver, é impossível ela suportar, é impossível ela aguentar. E ele diz, olha para ela e diz: mãe, você quer ver? Ela disse: eu quero ver o meu filho. A gente percebe também a grande fineza, a grande educação, a grande delicadeza de Maria Santíssima, porque é uma multidão que se empurrava, uns gritavam, algumas mulheres piedosas choravam, se escabelavam, mas Maria mantinha-se contida, apesar de que a espada penetrava de maneira mais profunda. Ela se lembrou da profecia de Simeão, que uma espada de dor atravessaria o seu corpo. Meus irmãos, São Padre Pio de Pietrelcina, ele vai dizer que amor sem cruz não é amor, é ilusão. Tem pessoas do oba-oba, tem pessoas do celebrismo, tem pessoas do palco, tem pessoas que só olham para a ressurreição. Mas, meu irmão, o que dá sentido à ressurreição foi o sofrimento de Jesus na cruz. Para chegar à ressurreição, Jesus Cristo passou pela cruz, porque São Tomás de Aquino vai dizer que, se fosse preciso, Jesus sofrer outras 1000 vezes, o teria feito, porque Ele nos ama como nós fôssemos o seu Deus. Quando a espada de amor penetra, e a espada, ela tem um significado, um sinônimo de divisão, de hostilidade, de guerra. Jesus Cristo veio para dividir Maria humana de Maria espiritual, porque tudo que Cristo sofreu no corpo, Maria sofreu na alma. Por isso que a espada, ela é de 2 gumes, porque a espada não só penetra em Maria, mas também em Jesus. Quando os olhares se cruzam, vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório, quando Jesus Cristo, ele olha em Maria e ali ele enxerga sua mãe, a cruz parece aumentar o seu peso, parece que a cruz pesou mais. Quando no encontro de Maria, aquela dor penetra em sua alma, ela nos traz um significado de quão terrível é o pecado, de quão é precioso a redimissão. E é um dos 2 gumes da espada que corta em Jesus, a espada era o gume da redimissão. Redimire quer dizer reconquistar, comprar novamente. Para isso, Jesus Cristo precisou padecer
por nossos pecados. Quando Maria, ela olha em Jesus, e vendo o seu filho que ela amou, que ela cuidou, lá no filme do Mel Gibson, Maria Santíssima, ela rememora a cena de quando seu filho, ainda criança ali com seus 4, 5 anos de idade, ainda lá no Egito, porque ele só retorna depois de 7 anos, ela lembra de uma queda de Jesus, ela corre e ela diz: estou aqui, estou aqui, estou aqui, filho, filho, estou aqui. Mas quando ela vê o seu filho carregando a cruz, caindo, e sobre ele a cruz, ela não pode mais dizer: filho, estou aqui, porque os soldados não deixaram ela se aproximar. A espada vai penetrando mais profundamente, vai dividindo a sua alma, vai ferindo o seu coração, mas por amor, oceano de amor, que se deságua numa alegria da ressurreição. Por isso que Maria Santíssima, ela não chora, por isso que Maria Santíssima, ela não se descabela, por isso que Maria Santíssima, ela não se esmurra, porque naquela agonia, naquela dor, ela se remetia à esperança, porque Maria Santíssima era mulher da fé. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela vai dizer que a palavra de Deus, ela é eficaz, é como uma espada de 2 gumes, que penetra, vai até a alma, divide o espírito, dá um discernimento. O discernimento que Maria tinha era de uma alegria, mas não é uma alegria ilusória, porque ela sabia que ela estava passando pela cruz, e como dizia São Padre Pio, não existe amor sem cruz. Se para os cristãos, para os pagãos, a alegria é a diversão, para o verdadeiro cristão, a alegria é a esperança da salvação, do céu. Quem vai nos dizer isso é G.K. Chesterton. A verdadeira alegria do cristão é de fato a esperança do céu. O que fazia Maria Santíssima suportar as dores da perda, da fugida, da profecia? E Maria Santíssima, ela guardava tudo em seu coração. E guardar no seu coração significa dizer que a sua fé era alimentada. Meus irmãos, Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que santidade significa dizer ir até o fim. Santidade é ir até o fim. Santidade é ser fiel. Santidade é poder carregar a sua cruz com dignidade, com seriedade, com destemor, com alegria, com dedicação, com compromisso, com responsabilidade. Como é difícil ser fiel em carregar a nossa cruz até o fim. Esses dias eu passei por uma certa dor de enterrar um tio. Fui visitá-lo. Quando eu chego em casa, ele morre. No dia seguinte eu vou ao enterro. E quando o caixão estava para ser recolhido, para ir ao cemitério, perguntaram à esposa dele, né, a minha tia, a tia Maisé, perguntaram a ela: você quer ver? Você quer ir? E ela disse assim: eu vou até o fim.
Gente, aquilo ali, ele mexeu muito com o meu coração. E como eu estava lendo, estudando alguma coisa, preparando, tentando passar assim, alguma coisa para vocês, eu me lembrava do que Santo Afonso dizia, que santidade significa ir até o fim. Que você, filho de Sião, que você vocacionado, que você postulante, discípulos, que você consagrado de promessas temporárias, nós estamos olhando para você, a comunidade olha para você, deposita esperança, deposita confiança, investe em você, investe na sua alma, para dizer que a santidade, ela é até o fim, que necessita da sua fidelidade, que necessita do seu compromisso, que necessita da sua dedicação, do seu esforço, que espadas poderão penetrar em você, mas é necessário carregar a sua cruz. São Francisco vai nos ensinar, São Francisco de Assis, ele vai dizer que todos os sofrimentos para mim são como que carícias de Deus. E quando São Francisco passava um dia sem sofrer, ele dizia: o Senhor me abandonou? São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude, estuda em juventude São Luís Gonzaga, leia São Luís Gonzaga, leia Santa Brígida. São Luís Gonzaga vai dizer para os jovens: tenha como amargo as coisas doces que o mundo oferece, e tenha como doce as coisas amargas que o mundo oferece. Meus irmãos, nós estamos contemplando as dores de Maria, já passamos pela primeira, segunda, terceira, já estamos nos encontrando na quarta dor, que foi o encontro de Maria com Jesus, que os seus olhares se entrelaçaram, que é o encontro de dois oceanos de amor que se derrama em misericórdia, para te dizer que vale a pena ser santo, dizer para você consagrado de promessas temporárias, que vale a pena continuar, que vale a pena chegar na definitiva, e para você definitivo assim como eu, que vale a pena prosseguir. E este é o meu rema de vida. Contudo, seja qual for o grau em que chegastes, o que importa é prosseguir decididamente. Filipenses 3,16. Quando se olha para Maria Santíssima, ela não desistiu do seu filho. Quando se olha para a comunidade católica em Vila de Sião, 25 anos de vocação, 26, 27 anos de estrada, de espiritualidade, de oração, de entrega, de mortificação. Ou vocês não imaginam que quantas e quantas espadas também atravessou o coração da fundadora? Quantos de nós nós aferimos? Eu sempre digo para o Felipe, ele, além de eu ser formador dele, é um dos que mais partilha sobre a vida da Lucinha, é o Felipe. E eu digo assim para o Felipe, tudo na comunidade, de todos na comunidade, respinga na Lucinha. Aí ele tem a consciência e diz: ela sofre mesmo, tudo bate nela, tudo sobra para ela. Se nós olhamos para Maria Santíssima, quanto à espada, onde Jesus diz que vai penetrar agora de maneira mais profunda a sua alma, ela não para, ela caminha com Jesus. João perguntou a ela: você quer olhar? Eu quero. Você vai acompanhar? Eu vou até o fim, porque santidade consiste em ir até o fim. Em que consiste a santidade? Vocês querem parar no meio do caminho? Diga para a pessoa do seu lado em que consiste a santidade. A santidade consiste em ir até o fim. Amém?
Meus irmãos, ontem a Isabela Sá, ela dizia que não existia dor maior de uma mãe quando vê o seu filho sofrer. Santa Brígida, ainda com 5 anos de idade. Alguém já conhece aqui Santa Brígida? Já leu o livro Os 5 Pensamentos? Já leu o livro As 15 Orações? Tenha cuidado ao ler esse livro, viu? Esse livro machuca a alma. Este livro não vai deixar você desistir, não vai deixar você pelo caminho. Meus irmãos, a igreja tradicionalmente celebra as 7 dores, as 7 espadas de Maria. Mas não significa dizer que foram somente 7 dores. Santa Brígida, com 5 anos de idade, ela teve várias visualizações, várias visões. Essas visões, algumas delas foram catalogadas e canonizadas, ou seja, testemunhada de fé pela Igreja Católica, que é verídica. Não é dogma, mas é verídica, é atestada com vericidade. Maria Santíssima, quando chega aos pés da cruz, ela também sente 5 outras espadas. 5 outras espadas de dores que atravessam o seu coração. Desde o momento quando ela percebe que o seu filho é condenado de maneira injusta. Quando o seu filho é colocado a espinha, a coroa de espinhos. Gente, a coroa não é desse jeito que está aí não. A coroa não é só aqui uma tunska não. A coroa foi um capacete. E ela foi cravada com pauladas. Tudo isso doía em Maria. A outras dores de Maria é quando ela sabia que o sangue do inocente ia pela via ápia, pela via dolorosa, pela via sacra, ia derramando o seu sangue. Tudo isso doía em Maria. Era uma espada que também penetrava. Outra grande dor que Maria Santíssima sentiu, vai nos dizer Santa Brígida, foi quando seu filho tentava falar e já lhe faltava a voz, porque os espinhos do capacete, da coroa que nós conhecemos, chamamos, ela impedia a língua de proclamar. Ele tinha que fazer esforço, porque já estava lhe faltando os ares, faltava a respiração, e aquela espada também doía no coração de Maria. A 5ª espada de Maria, segundo a visão de Santa Brígida, é quando o flanco abre o lado de Jesus, e ali, testando a morte de Jesus, aquele flanco abre o paraíso, para que nós pudéssemos entrar de volta ao jardim da alegria, também conhecido por Éden. Meus irmãos, São Boaventura vai dizer que Maria é o paraíso terrestre da Santíssima Trindade. Que Jesus, ele veio ao mundo por meio de Maria, porque Santo Agostinho vai nos ensinar que Jesus, Deus olhando para a humanidade, não viu ninguém capaz de receber tamanho tesouro, tamanha profundidade, tamanha alegria. Então ele encontra em Maria Santíssima, por isso que o anjo vai dizer, plena gratia, plena de graça. E aí, por esse paraíso, vem Jesus, para nos redimir, para nos conquistar, para nos recomprar, para nos tomar de volta da condenação eterna. Porque tinha um projeto de salvação. E em Maria Santíssima, ela guardando tudo isso, vivendo tudo isso, nos remete ao grande encontro da cruz, que é a 5ª dor. Eu convido você, meus irmãos, a pegar lá em São João, capítulo 19, lá a partir do versículo 25, vamos ler até o 28. São João,
19, a partir do versículo 25. Vou ver se eu consigo ler aqui, porque está muito claro. São João, capítulo 19, versículos 25 ao 28. Em que consiste a santidade? Os consagrados que estão se preparando esse ano para dar as suas promessas definitivas. O que é que consiste a santidade? Estamos firmes, decididos com o seu rema. O seu rema está definido? O seu rema é a sua vida, é a sua moral, é a sua filosofia de caminhada. Maria Santíssima, quando ela acompanha Jesus até o Calvário, ela diz que quão terrível é o pecado, ela prossegue, ela nos convida a caminhar até o Calvário para nos ensinar que Maria Santíssima, ela nos acompanha em todos os nossos sofrimentos. Diga comigo: Maria me acompanha em todos os meus sofrimentos. São Tomás de Aquino, ele tem uma indagação a nós, lá na Suma Teológica, na segunda parte. Na segunda parte da Suma Teológica, São Tomás de Aquino, ele vai dizer o seguinte: você quer saber se você sofre? São Tomás de Aquino diz: olha para a cruz e medita a paixão, e aí você vai saber se você sofre. Amém? São João 19, 25, 28 a 28. Perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria de Magdala. Vendo assim a sua mãe, e perto dela o discípulo que ele amava, Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. A seguir disse ao discípulo: eis a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois disso, sabendo que a partir de então tudo estava consumado, para que a Escritura se cumprisse até o fim, Jesus disse: tenho sede. Palavra. 2. Palavra da salvação. Meus irmãos, a sexta dor, a quinta dor, melhor dizendo, a quinta dor, Maria Santíssima, ela assiste tudo. Tem um dos soldados, também no filme de Mel Gibson, tem um dos soldados, porque ali tinha muitos curiosos, mas as pessoas não podiam se aproximar, tamanha era a carnificina. Mas teve um soldado que, gente, o olhar profundo, quando você olha para uma pessoa no seu olhar, você enxerga a alma, a personalidade. Eu tenho certeza que o Robson se apaixonou pela... É a Mirella, né?
O Robson se apaixonou por sua esposa, Mirella, foi a partir do olhar, da profundidade do seu olhar. Assim como São Luís de Martã e Santa Zélia Martã, que ao cruzarem numa ponte, os olhares se cruzaram, ouviu um anjo de Deus dizendo: este é o teu esposo, esta é a tua esposa, ambos serão felizes. Meus irmãos, ainda lá na quarta dor, ainda no encontro, um soldado, ele olha para aquela mulher, que ele não sabia se era a mãe de Jesus, mas ele olhou tão compenetrado para Maria Santíssima que ele identificou: essa mulher só pode ser mãe dele, porque ela está muito diferente, ela está diferente das outras, ela não está desesperada, ela não está louca, descabelada, se esmurrando. Aí nós olhamos para a cena que acabamos de ler. Maria, ela permanece de pé. Gente, permanecer de pé é diferente de estar de pé. Permanecer significa continuar até o fim. Santidade significa continuar até o fim. Ir até o fim. Alimentado por uma esperança. Maria Santíssima passou 3 horas de pé. Todas as figuras, todos os quadros que olharmos a respeito do Calvário, da cruz, da quinta dor de Maria, sempre iremos ver João contemplando a firmeza de Maria, se admirando, e por isso João já chamava ela de mãe, e Maria Santíssima de pé e Maria Madalena de joelhos. Tem uma hora que Maria Madalena, no filme você vai ver que ela pega a terra, ela esmaga a terra. Vocês perceberam isso? Aquilo ali, ela externando a angústia, a dor, o sofrimento. E não era a mãe, mas a mãe olhava serenamente. Mãe olhava completamente. Olhava nos olhos de Jesus profundamente. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que ali no Calvário existia 2 corações em um altar. Se no quarto encontro 2 olhares se entrelaçavam, 2 oceanos de amor que se juntavam, agora são 2 corações, porque Maria permanece em pé ao lado da cruz. Maria permanece fiel. Maria permanece humilde. Meus irmãos, 3 fatos concorrem para a nossa queda pecaminosa, destruição da humanidade, do pecado, da tua infidelidade, da nossa falta de compromisso. Porque às vezes nós só vamos criar juízo na cara, vergonha na cara, compromisso, fidelidade, quando falta 1 mês para receber as promessas. Sabe quando é que nós vamos criar juízo? Quando falta 1 mês para as promessas, 1 semana para o retiro. Aí você coloca a sua asa, coloca a sua auréola, corre para os pés do Adriano e da Lucinha, arriscado até ganhar presente. Cadê o Adriano? Cadê? Está aí o Adriano? Não. Arriscado até ganhar presente. Meus irmãos, permanecer significa confiança. O que contribuiu para a nossa queda foram 3 causas. Uma mulher desobediente, aliás, um homem desobediente, Adão, uma mulher orgulhosa, Eva, e uma árvore que era para ser da vida, transformou-se em morte. No Calvário, na quinta dor de Maria, na quinta espada, e aí Jesus Cristo vai dizer: agora vai cortar,
vai descer ainda mais. São as palavras de Santo Afonso Maria de Ligório. A espada vai descer ainda mais. Porque na cruz, esses outros 3 fatores, Deus ele utiliza como redimição para a vitória da humanidade. E eu me lembro que no ano passado, eu também preguei na Sexta-feira Santa, eu falei sobre a redimição de Jesus. Eu não vou entrar mais nesses detalhes. Se quiser, assista lá no YouTube. Meus irmãos, agora um novo homem, o obediente, o novo homem, obediente, Jesus. A nova Eva, que não é mais Eva, é ave. Maria, o contrário. A mulher Ave Maria, que é a humilde. Se uma era orgulhosa, a outra é humilde. Se um foi desobediente, o outro foi obediente. E o terceiro, a árvore da cruz. A árvore do jardim do Éden, que era a árvore da vida, transformou-se em árvore da morte. Quantas vezes nós somos iludidos? Quantas vezes nós somos levados pelas tolices do mundo, das nossas satisfações, dos nossos prazeres, da nossa autossuficiência, da nossa impetulância, da nossa inépcia em achar que tudo vai nos trazer vida, vigor, riqueza, satisfação. Mas a cruz de Cristo, a árvore que era da morte, fecundou vida e vida eterna. Por isso que a alegria da ressurreição tem o seu sentido amplo na cruz de Cristo. A cruz de Cristo dá sentido à ressurreição. A ressurreição dá sentido à cruz de Cristo. Porque se não fosse ela, nós não chegaríamos à alegria da ressurreição. Meus irmãos, as últimas palavras de Jesus: tenho sede. Este sede de Jesus não era sede de água, mas sede de encontrar os carrascos, sede de encontrar os que condenaram para lhes dar a salvação, para lhes perdoar. As 3 primeiras palavras de Jesus na cruz, das 7, 2 são voltadas para os homens, a outra voltada para Maria. Quando ele diz tem sede, Maria se lembra de bodas de Caná. Falta-lhes vinho. Jesus Cristo transforma a água em vinho. Jesus na cruz tendo sede, mas não sede de água, mas sede de vida. O vinho que representa a vida. E depois ele vai dizer: mulher, ex natus tum. Madonna, ex natum tum. Quando ele diz: mulher, eis aí o teu filho, San Venerável Fulton Sheen. Se vocês prestarem atenção na Bíblia de vocês, toda mulher vai estar escrito com um M maiúsculo. Esse M maiúsculo é porque naquele momento Maria Santíssima, Jesus Cristo chama Maria Santíssima não mais como mãe, mas como esposa. Porque se Maria Santíssima gerou seu filho Jesus sem nenhuma dor, e ela só foi mãe de Jesus, mãe de Deus, na cruz, na sua quinta dor,
Maria Santíssima, ela sente a dor de gerar a humanidade. Maria Santíssima passa a ser a mãe da humanidade, a mãe da nossa geração. E ali Jesus Cristo, ele torna-se esposo, porque ele fecunda em Maria, a mãe da humanidade, e por isso que Maria Santíssima, ela é a mãe da igreja. E o Papa Francisco, em 2019, ele torna Maria a mãe da igreja como festa, dia de festa, mãe da igreja. Assim como o Concílio Vaticano II também determinou, reconheceu Maria, mãe da igreja. Maria é nossa mãe. Ela é a nossa mãe, de fato, porque ali Jesus Cristo gerou nela. Por isso que ele não podia chamar de mãe. Se no nascimento a esposa o esposo era o Espírito Santo, na cruz o esposo era Jesus Cristo. Por isso que diz: mulher, eis aí o teu filho. Natus, Madonas tua, filho, eis aí tua mãe. E daquele momento, João a toma para casa. Meus irmãos, era comum entre os apóstolos que conviviam com Jesus e com Maria, chamar ela de mãe. Por isso que no filme do Mel Gibson, também Ana Catarina Emerite vai dizer que muitos dos apóstolos a chamavam de mãe devido à convivência, devido à amorosidade. Tem um livro apócrifo de São Lucas, que não foi para os evangelhos nem para os Atos dos Apóstolos. São Lucas vai dizer, e quando eu li eu chorei muito, porque São Lucas, quando foi investigar a vida de Jesus, ele foi na casa de Maria, e Maria Santíssima, toda vez que ele chegava lá, Maria Santíssima preparava um café, colocava ele para sentar, e ali ia dialogar a vida dele. Gente, eu chorei demais, de alegria e dos detalhes, da fineza da educação que era Maria Santíssima. E meus irmãos, já finalizando, meu menino, Davi Luiz, a última pregação que ele escutou de mim, ele disse: pai, você grita muito. Pai, você grita muito. Eu disse: meu filho, é que eu me empolguei. Pai, não precisa disso não, fale mais brando, fale mais manso. E nós estamos vivendo este período quaresmal, meditando as dores de Maria. Meus irmãos, aqui no Marco, você vê que tudo que a gente falou, vocês conhecem muito bem o filme de Mel Gibson. Aqui no Marco aconteceu, eu era muito pequeno, tinha ali uns 4 anos, entre 5 e 6 anos de idade. Tenho certeza que a Cleane deve saber, Rejane, Martinha, eles devem saber. Teve era conhecido da gente, um rapaz que a polícia pegou na frente da mãe dele, bateu, e ele veio a óbito, lá pelos anos 80. Foi ali o meu tio Chico Afonso, tinha uma mercearia, ele estava lá, acho que bebendo, ele fez alguma arruaça, e a mãe dele viu toda a cena. Mais tarde o filho morre, a mãe, que é a dona Nazaré, ela ficou perturbada, ela entrou no estado de loucura, ela ficou louca, nunca mais teve saúde, morreu débil mental. Maria guardava tudo em seu coração, em silêncio. Ela beija a cruz antes da última palavra de Jesus. Ela beija a cruz, ela diz: sangue do meu sangue, coração do meu coração, deixe meu filho, ele dizia: meu filho, deixe-me morrer contigo. Meus irmãos, Maria Santíssima não poderia ter morrido ali, porque Jesus escolheu ela para ela sofrer tudo que Cristo sofreu no corpo, Maria sofreu na alma. Por isso ela é rainha dos mártires. Quando os dois corações se unem em São Altar em sacrifício, se unem ali
o amor. Por isso que ela nos ensina que o Calvário, ela nos ensina a nos comportarmos no Calvário. Ela nos dá a forma que é a fé, de se manter em pé, firme, reta, com gratidão. E ali Jesus diz: Pai, por que me abandonastes? Quando Jesus se abandona ao Pai, Maria se abandona ao Filho. Os dois se abandonam em si. Os dois sentem a profunda solidão, o martírio, curtido na dor. Maria se entrega totalmente a Jesus. Jesus se entrega totalmente ao Pai. O que é que nós devemos fazer? No santo sacrifício, se entregarmos totalmente ao Pai. Por isso que a missa é o Calvário. São Tomás de Aquino vai dizer que não há nenhuma diferença. Preste atenção. São Tomás de Aquino, doutor angélico, não há nenhuma diferença entre o que acontece na missa e o que acontece no Calvário. Possamos, meus irmãos, ter o maior respeito quando estiver na Santa Missa. São Padre Pio, ele vai dizer que os ensinamentos dos santos são inconteste. São João Paulo II vai dizer que os ensinamentos dos santos, ele modifica a sociedade, o mundo e o céu. Os ensinamentos dos santos. Aí eu coloquei uma frase de Santa Brígida. Eu vi tanta gente se esperneando, mas sabe por que vocês se espernearam? Uns foram até no particular e foram grosseiros comigo. Eu não respondi, até hoje não respondi. Mas sabe por quê? Que as pessoas se repelem assim? Porque não tem vida de oração. Não tem oração pessoal. Não tem joelho no chão. Não tem rosário. Tem fingimento. Fingimento. Porque São Fulgêncio vai nos dizer que até nos infernos os demônios são obrigados a respeitar Maria. São Fulgêncio. São Fulgêncio diz que até nos infernos os demônios respeitam Maria. E eu tenho pena dos nossos irmãos evangélicos, porque não tem essa graça. Meus irmãos, as dores de Maria nos convida a refletirmos que foi o peso do meu pecado que derrubou o Rei Jesus. Quando a Marília dizia que Maria Santíssima é o caminho que nos leva à cruz, que ela é humana como nós. Quando a Lucinha falava que o caminho de Maria Santíssima que nos aponta à cruz era um caminho reto. É um caminho sem atalhos. São Luís Grignon de Montfort vai dizer que o caminho para se chegar mais perto do céu é Maria Santíssima. É o caminho mais curto, mais certo e o mais perfeito. É ir pelas vias de Maria Santíssima. Meus irmãos, eu vou convidar para que nós possamos ficar em pé, mas em silêncio. Vai ficando de pé. Coloca a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Vamos nos lembrar daquela cena que o Adriano nos levou
na sexta-feira do nosso retiro, quando você pegava a lança e fazia o flanco em Jesus. Eu disse até para o Adriano que no primeiro momento eu me resignei, criou em mim uma empávia, uma resistência, e eu não queria ir. Aí eu rezei, chorei, me ajoelhei, aí eu disse, aliás, eu me conscientizei, meus irmãos, fui eu que traí Jesus. Quem derrubou Jesus na cruz foram os meus pecados. Então eu covardemente peguei aquela lança e atravessei também o corpo de Jesus. Meus irmãos, quando atravessaram o corpo de Jesus, doeu na alma de Maria, porque aquela lança, ela tem uma tríplice furada. Ela fura o coração de Jesus, ela fura a alma de Maria e ela toca o céu para abrir o paraíso da salvação. Deus, Jesus tornou possível a salvação. Coloca a mão no seu coração e vai agora memorando todos os seus pecados, a sua covardia, aquilo que levou Jesus Cristo a cair, a chorar, a derramar sangue, derramar lágrimas, até o ponto de Jesus dizer que se entrega totalmente ao Pai, que Maria se entrega totalmente ao Filho. Dois corações que se uniram, dois corações que se entrelaçaram, dois oceanos de amor que se juntam para amar. Coloca no teu coração e diz: foi por mim. Foi para me resgatar. Foi por amor. Vai dizendo para o Senhor: foram os meus pecados que derrubou o Rei Jesus. Foram os meus pecados que atingiu a alma de Maria Santíssima.